Qual que é o perfil do teu público hoje, dos teus alunos, discípulos, seja lá como for nominados? Então, eu tenho um público. A maioria do meu público, por incrível que pareça, é uma galera da faixa de 25 a 28 anos. Olha. Muita gente pensa, pô, o público dele deve ser um público mais jovem, né? 14, 15, 16 anos. Tem essa galera também, mas não é a maioria. A maioria é de 25 a 28 anos. É cara querendo casar, então. Na verdade, assim, muita gente pensa assim, ó, que o público também é uma galera que quer aprender a seduzir. E eu acredito que a grande maioria são caras que já sabem seduzir, mas querem melhorar. Porque muitas vezes o cara que não sabe seduzir, ele não acha que é possível aprender. Só que o cara que já seduziu, ele sabe que é possível, ele não tem aquela limitação da beleza, da confiança, e ele sabe que só precisa melhorar em alguns pontos. E aí ele confia, sabe? Então, mas eu também dou mentorias, assim, as minhas mentorias, eu passo por um formulário, né? E eu não aceito qualquer um, assim, sabe? Por exemplo, então, meu público de mentoria geralmente são caras mais velhos, assim, ou que saíram de um relacionamento e estão um pouco perdidos sobre como funciona o jogo da sedução hoje, ou um cara que nessa faixa de 26, 27 anos mais também está buscando um relacionamento e quer melhorar a mentalidade dele com relação a isso. Então, porque assim, quando eu abri para mentorias, assim, vinha muitos caras com ideias erradas, assim, eu quero pegar todo mundo, eu quero pegar uma garota que eu já conheço e que namora. Daí eu falei, cara, eu não presto serviço para isso, sabe? Sim. Então eu tive que filtrar um pouco pra gente estar fazendo um trabalho de qualidade mesmo, assim, porque eu também não gosto de pegar, por exemplo, assim, o cara conhece a garota há 10 anos e nunca conseguiu ficar com ela. Não é ele fazendo uma mentoria comigo que vai acontecer um milagre, porque já existem impressões entre aquela relação, sabe? Então até daria pra melhorar algumas coisas, mas já é uma percepção. O meu objetivo na mentoria não é o cara conseguir ficar com a garota que ele sempre quis ou tal. É ele melhorar como pessoa, ele desenvolver habilidades para ele atrair mais pessoas do que ele atrairia sem aquelas habilidades. Entendeu? Então... Eu comecei a aprender com 23 anos, né? Então eu já tinha... Pensa que é aquela fase da adolescência, do jovem que tá querendo viver isso, de conhecer mulheres e tal, foi uma fase frustrada. 23 anos é até tardio, eu diria. Eu queria ter aprendido isso com 15 anos, sabe? Pô, porque não digo por causa, nossa, eu queria ter pego muitas mulheres. Não é isso que eu tô falando. Sim. Mas eu teria me desenvolvido, o desenvolvimento pessoal, ele teria... Se eu tivesse começado lá atrás, hoje talvez a minha vida financeira, profissional, ela estaria muito mais avançada. Sabe o que eu falo? E até para as pessoas que criticam, até assim, ó, eu tenho um trabalho que é bem legal, que eu tenho um curso chamado Aluno Alfa, que ele é um curso que eu falei aquele negócio de popularidade e influência para época de escola e de faculdade. E eu dou hacks de popularidade e influência para essa época de faculdade. Inclusive eu tenho 2 livros sobre o assunto. Um que são as minhas histórias na época da escola com os hacks para a pessoa se tornar mais popular e influente na escola, e o segundo que são as minhas histórias na época da faculdade e quando eu me formei, estágios e festas, e os hacks para a faculdade também. E eu atendo, daí é pra galera mais jovem, e eu converso muito com os pais, porque os pais querem saber o que o filho tá comprando. E muitas vezes os pais chegam cheios de preconceito, e falando, pô, mas meu filho tá interessado nisso aí, eu tô achando que é meio furada, meio besteira. E aí eu explico, falo que parabéns pela preocupação, você tem mesmo que saber o que seu filho tá... Já usa a sedução, né? Já usa a sedução com os pais pra vender. Mas eu falo parabéns pela preocupação em saber o que seu filho tá consumindo na internet. Na verdade, isso aqui é um curso onde eu vou ensinar pra ele o que provavelmente um irmão mais velho ensinaria. Ou dicas de comportamento pra ele não fazer as coisas da forma errada, porque as pessoas não pensam assim. Mas às vezes, claro que tem alguns caras que ultrapassam o limite, mas às vezes um cara tem uma atitude que pode ser associada a assédio, não porque ele é um cara malvado, mas é porque ele não sabe o comportamento certo.
entende? Então ele acaba agindo da forma como ele acha, como a vida ensinou ele, como a mente dele achou que era, né? E aí eu trago exemplos. Eu tenho alguns seguidores que são novos. E aí eles estão lá, assistem um vídeo meu e eles olham na seção dos comentários dos meus vídeos. Aí tem alguns babacas que dizem que mulher gosta de dinheiro. E aí eu teve um seguidor meu que é novo e por inexperiência ele ganhou um presente da avó dele, R$200 de aniversário, assim. E ele foi pra escola e ofereceu pra menina que ele era afim. Por quê? Porque na mente dele, mulher gosta de dinheiro. E ele, oi, quer ficar comigo? E deu R$200. Não sabendo que isso era uma coisa, né? Podia ser confundindo até com prostituição, assim, sabe? Sim. Então, olha só a noção. Os caras não têm assédio. instrução, não têm noção, assim, das coisas. Então, por isso que a gente faz esse trabalho, assim, sabe? E... Enfim, eu nem lembro porque que eu comecei a contar isso, mas... Não sei qual... Por causa que eu falei que eu queria ter aprendido isso com 15 anos, né? E é uma coisa que quando, principalmente o cara que ele não tem referência de um pai, ou não teve um pai para ensinar, um irmão mais velho para ensinar, ó, tu deve chegar assim. Eu fui criado no meio de mulheres, porque eu tinha minha mãe, minha irmã, aí as duas recebiam as amigas, as visitas em casa. Sim. Então minha casa só tinha mulheres. E quando tu não tem a referência masculina ali, tu se torna emasculado, tu se torna até um saco de pancada de mulher, porque a mulher tem a TPM, ela vai descontar em ti e tu passa... e tu perde a tua habilidade e saber como faz e tua referência, enfim. Eu fiz uma pesquisa uma vez. A maioria dos meus alunos, eles não enxergavam nem figura paterna, nem irmão mais velho e nem amigo na escola. Então eles me enxergavam como uma referência, assim, pô, você é o irmão que eu não tive, você é o pai que eu não tive, pô, eu tô aprendendo coisas contigo que eu não aprendi com meu pai, sabe? Então, realmente, eu vejo isso também, assim, eu soube me virar na minha juventude, mas eu tenho consciência de que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando mais jovem, nossa, ia ter feito... Como eu queria ter aprendido isso mais cedo. Ia ter feito um estrago. Então, se você é novo e tá assistindo isso, ó, não precisa comprar nada, mas me segue lá no Instagram, quem sabe você aprende algumas coisas ou outras. Eu conto uma história, até contei ela num Reels que eu postei essa semana agora, ou semana passada, não sei. Que é o seguinte, a importância da confiança. Na época que eu tava na faculdade, eu ficava com algumas meninas, mas tinha um grupo de garotas lá que eu achava que elas eram inacessíveis, eu achava que elas eram demais, elas eram as mais gatas e tal, e tal, e tal. E eu nunca cheguei nessas garotas. Eu só imaginava, nossa, muito gatas, não sei o quê, e nunca cheguei nelas. E aí, beleza, passou os anos da faculdade, eu fiquei com algumas garotas lá, mas com elas eu nunca fiquei. E aí, quando eu me formei, alguns anos depois, eu fui para uma festa, numa balada, e eu encontrei uma dessas garotas na festa. E aí eu vi que ela chegou, e aí, cadê a fulana, que era minha ex-namorada? Ah, não, a gente terminou. E aí ela começou, opa, tá rolando um clima. E ela nem era uma das que eu mais desejava, assim, daquele grupo de amigas delas, assim. Mas ela era bonita e tal. Fiquei com ela na festa. E aí, conversando com ela depois, pô, lembra da época que eu passava na sala de vocês pra divulgar as festas? Lembra que eu te falei que eu divulgava as festas que eu fazia as festas da minha faculdade? E ela pegou e falou pra mim, cara, tu não sabe, mas todas as garotas da minha sala eram a fim de ficar contigo. Daí eu disse, não acredito, aquelas que eu achava inacessíveis, elas eram a fim de ficar comigo e eu não sabia. E eu nunca tive coragem de chegar nelas porque, enfim, dá uma importância da confiança aí, né? Se tu tivesse, talvez, não sei se tu evoluiu alguma coisa com elas em relação à amizade, mas se tu tivesse conhecido elas, se tornado amigo delas e ficasse preso na friend zone, tem como sair da friend zone? Então, eu ensino que a friend zone é um ponto que o cara se coloca por entregar uma vibe amigável e não tentar coisas por medo da rejeição. Então, se eu fosse dar uma solução para friend zone, eu diria para ele se afastar, não se afastar da garota, não parar de ver a garota, nada disso, mas afastar os comportamentos amigáveis, a disponibilidade, afastar até a vibe das conversas
e começar a se aproximar de maneira sempre mais sedutora e mostrando intenção, né? Porque daí você vai colher sinais ou não e por aí vai. Mas eu não... Inclusive, eu ensino abordagens amigáveis porque eu acho assim, que em alguns ambientes é muito melhor você fazer amizades e você tentar algo sedutor num ambiente mais próprio, como é o caso de escola, faculdade, academia, lugares que você frequenta diariamente, até mesmo o seu trabalho, assim. Por exemplo, você não vai chegar numa garota do seu trabalho, de outro setor, por exemplo, e dar em cima dela no trabalho, mas você tem que conhecê-la para você aproveitar uma oportunidade, uma festa da empresa, um happy hour, alguma coisa, para você tentar alguma coisa se você quiser, se você tiver interesse, sabe? Então, é isso, abordagens amigáveis, e aí os caras ficam assim, meu Deus, mas eu vou cair na friend zone. Calma, não. Se você souber fazer, é isso, não fique com medo. Eu acho que é muito por aí.